Porque os dados, né, há pouco tempo atrás eram praticamente os mesmos, né? Sempre tem os mesmos dados, não mudava, né? Acho que agora a gente está numa vibe muito mais interessante de ter um monte de dados novos. Você que já trabalhou, Sky, Santander, Serasa, empresas de vários tamanhos, até olhando para coisas diferentes, né? Qual é a grande diferença que tem, principalmente quando a gente pensar no tamanho das empresas, né? O tamanho da equipe, o foco que ela está tendo, porque cada empresa tem seu foco, né? Ali, de acordo com o seu tamanho. Quais são as principais diferenças? Primeiro, eu acho que é o segmento que cada empresa está atuando, né? E isso é muito interessante, né? Qual que é o objetivo de um banco, uma financeira, né? É vender um crédito. Qual que é o objetivo da Sky? É vender uma assinatura de TV. Qual que é o objetivo da Serasa, que é uma datatech, né? É gerar informações para que saiam os melhores modelos. Então, cada segmento tem seus objetivos, né? Seu negócio. Questão de tamanho, né? A gente brinca, né? Quando está numa startup, numa fintech menor, você não tem tantos braços, não tem tantas pessoas, né? E aí todo mundo faz um pouco de tudo. Quando você está nas estruturas grandes, Santander, Sky, é muito certo qual que é o quadrado de cada um, né? Então, acaba sendo somente o gestor de crédito que vai desenhar a política para colocar no motor de decisão. É muito específico, né? Quando está nas grandes estruturações. Grandes estruturas, né? Santander, Sky, né? Serasa, o histórico aí que eu passei. O negócio é muito importante, né? Então, quando a gente pensava, por exemplo, na Sky, é um objetivo totalmente diferente no fluxo de concessão de crédito, né? O ticket médio é baixo, né? A gente está falando de uma assinatura de uma TV, né? Então, esse ticket médio é muito baixo. Quando a gente está falando de financiamento de veículos, por exemplo, na Imoré Financiamentos, a gente está falando lá um ticket médio de R$70 mil para fazer um financiamento de um carro. Então, é muito diferente. O que pega mais informação, né? Porque os dados, né, há pouco tempo atrás eram praticamente os mesmos, né? Sempre tem os mesmos dados, não mudava, né? Acho que agora a gente está numa vibe muito mais interessante de ter um monte de dados novos. E aí, como que diferencia, né? Então, assim, entender um pouco o negócio. A Sky era mais problema de fraude ou um problema de crédito? Então, quando a gente estava lá, a gente estudava muito a questão do FPD. O FPD tem uma grande discussão. Ele é crédito ou ele é fraude? E eu falo, depende. Depende do segmento, né? Para a Sky, eu via muito mais como fraude, né? Se o cara já não consegue pagar uma parcela baixa ali, né? Então está muito mais com uma cara de fraude, entrou já errado, né? Às vezes, para um financiamento de veículo, que é um ticket médio muito maior, e o cara, quando compra o carro, fica empolgado, quero colocar isso no filme, um monte de coisa, roda nova no carro, o cara esquece que tem a primeira parcela, né? E aí vem tudo numa cacetada só. Então, é diferente. Então, esse FPD, talvez para um financiamento de veículos, ele é crédito, mas relacionado a crédito. Será que a gente deveria melhorar a carência, né? Ou, não, já vamos imputar. Tudo que você quer colocar no seu carro, a gente já coloca agora na parcela, né? Então, acho que entender o negócio, o segmento que está inserido é muito importante. Eu acho que você falou a palavra-chave, é entender o negócio, o serviço, o produto que você está vendendo. Porque ele vai trazer todas essas coisas. Eu sempre falo, cara, vai lá conversar com o cara de produto, vai lá conversar com o cara do comercial para ele te trazer esses detalhezinhos, né? Dependendo como é que é o segmento, seguros, por exemplo, o cara vai conversar com o cara de sinistro, né? E traz esses insights, vai entender como funciona o seu negócio e tal, porque ele vai realmente trazer, seja para o modelo, e aí você precisa separar. Importantíssimo, a hora que está fazendo o modelo, tentar separar o que é fraude, o que não é, porque aí você vai ter um modelo para fraude, o outro para crédito, para sua política de crédito e fraude, é necessaríssimo, né, esse conhecimento todo.